seguinte, agora é hora de estruturar a empresa, porque tudo que eles fizeram trouxe a BBC até aqui. Só que essas atitudes só podia trazer até aqui. Não ia crescer, a empresa não vai crescer com as mesmas atitudes. E eles têm consciência disso. Então agora vão profissionalizar com patente que já tem, com um advogado, com um jurídico, com um contador, vão para o mundo todo. Eu achei muito legal o Dirley falando aí da visão, da meta, do objetivo, dos planos, do planejamento estratégico da empresa para os próximos 5 anos. Então, meninos e meninas que estão na sala, a empresa está show de bola. Bom, agora é hora do seguinte, muitas pessoas, mas é o seguinte, pessoal, a gente sabe que uma empresa quebra ou uma empresa cresce muito, é sempre de dentro para fora, ok, gente? Não, ok, vamos lá, o som está perfeito. Obrigado, Amanda, obrigado. A empresa cresce ou explode ou detona de dentro para fora. Eu trabalho com multinível já há 20 anos, pessoal. A gente conhece alguma coisa, a gente vê muita coisa acontecer. E a gente sabe que quando tem algum problema, a gente tem que apontar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Lembra que não é fofoca, lembra disso, tá bom? Até pouco tempo, muitas empresas contratavam o meu trabalho, o meu e da Andréa. Sabe por quê? Porque a empresa estava quebrando. E eles contratavam a gente assim, vamos ver se o Wagner Dias salva isso aqui. Mas aí o cara não estava pagando a rede, o cara não estava entregando o produto, não tem fórmula mágica, pessoal. E a gente vê a intenção aí do Laerte e do Dirley, tá tudo redondinho, pagando direitinho, entregando produto, tudo show de bola, contratando profissionais. Então, agora é o seguinte, pessoal, não tem desculpa. Agora é hora de detonar. Agora é hora de fazer acontecer. E lembra do nosso compromisso. Bom, você tem que ter essa crença inabalável, esse desejo ardente, essa fé incontestável de que você vai chegar a diamante, tá bom? Mas pensar muito assim, olha, eu vou chegar, ponto. Porém, o nosso objetivo, a sua meta é divertir-se no processo. Então, de hoje até esse dia que você chegar lá no palco e receber esse pin de diamante, divirta-se no processo. Observe, seja observador, observe o seu estado emocional, observe o seu cliente, observe as coisas que você fala, veja se tem alguma coisa a ser corrigido. Se de repente você foi fazer uma venda e por algum motivo não vendeu nada, eu acho isso pouco provável. Mas, se por algum motivo você não vender nada, volta para casa e pensa, o que eu não tentei? O que eu poderia ter feito de diferente? Eu fui para a casa desse cliente sabendo da necessidade dele. Eu usei aí o talento de alguma pessoa, do A, por exemplo. Eu fui sozinho. Comece a pensar em tudo. Você tem que ser o seu consultor nessa hora. Você tem que fazer as perguntas. Para quem fez a dinâmica da Sandra, lembra disso, né, gente? Que a gente dá uma nota, muda. Isso é para brincar, tá bom? Mas você tem que fazer as perguntas para chegar numa nota 10. O que nós não podemos fazer, gente, é o seguinte, ir até um determinado local, até um determinado cliente, vai lá, você investe um tempo da sua vida, fica com a pessoa ali, a pessoa investiu um tempo da vida dela e sai da casa dessa pessoa sem vender nada. Não pode. Se você foi para vender um colchão de 8, 10, 12, 15 pau e não conseguiu vender, você tem a manta de 2,5 e não conseguiu vender, tem um monte de produto baratinho que a gente pode oferecer para essa pessoa. Porque o intuito nesse momento, gente, não é ganhar o dinheiro. O intuito nesse momento é ganhar o cliente. É ganhar a confiança dele, é fazer com que esse cliente conheça tudo aquilo que você tem. De repente, esse cara começa a tomar ali, gente, ômega 3, eu estou dando um exemplo, tá bom? E esse cara começa a se sentir bem e fala, caramba, o produto daquela empresa é legal, deixa eu conhecer mais. E esse cara vem atrás de você. Porém, lembra disso, gente, você vai visitar uma pessoa, tem que sair de lá vendendo alguma coisa, ok? Mais uma vez falando, não para que você ganhe dinheiro, mas para que você ganhe essa pessoa, ok, gente? E hoje, pessoal, nós, no treinamento lá, nós falamos um pouquinho a respeito do convite, ok? Então, levar a pessoa lá. A única maneira que você tem de saber se essa é a melhor ferramenta do mundo ou não é colocando em prática. Não tem outra maneira. Então, eu sugiro, mais uma vez, gente, faça o form. Ligue para as pessoas, identifique uma necessidade, isso é o contato, depois convide as pessoas. Pega um papel, uma caneta e vá anotando ali do lado, convidei isso, mas faça. Não existe outra maneira. Não tem como você saber o seu melhor estilo se você não colocar em prática, ok, gente? E uma das coisas importantes que nós falamos, e que isso tem que ser a base de todos os treinamentos e a base da nossa vida, é o seguinte, nós temos crenças.
fortalecedoras e limitadoras. Infelizmente, as crenças limitadoras, elas têm um poder muito grande. Eu vou contar uma historinha para vocês. O cara falou que o cara foi pescar, e esse cara ali pescando, ele viu outro cara pescando do outro lado. É normal isso, né, gente? E é impressionante que se for um japonês, ele pesca mais do que a gente. Mas tudo bem. Estava lá o cara pescando, e um observando. O cara pescou um peixe muito grande, que é o que todo mundo quer, pescar um peixe grande. Ele pescou o peixe grande e soltou o peixe. E aquele que estava olhando falou assim, caramba, acho que ele veio só para brincar, né? Aquela pesca esportiva, sei lá, mas beleza. De repente, esse cara que tinha pescado ali o peixe grande, ele pescou um pequeno. E ele guardou o pequeno. Falou, caramba, ele colocou ali no pulsar, sei lá como chama o negócio ali, e ele ia levar para casa. E aí ele pescou outro pequeno, guardou, soltou um grande, e todos os peixes grandes que esse cara pescava, ele soltava. Todos os peixes pequenos que esse cara pescava, ele guardava. Aí o outro que estava observando não aguentou. Falou, não, eu vou conversar com essa criatura. Vou até lá, porque tem alguma coisa estranha aí. E foi falar com ele. Falou, moço, eu estou ali do outro lado, ali eu estou te observando, vi que você está pescando, né? Legal. Mas eu vi que o senhor pesca peixe grande e solta, peixe pequeno e guarda. Por quê? E esse cara que estava pescando falou assim, ó, na verdade, eu também queria levar os peixes grandes para casa. Mas eu tenho um problema. E o cara falou, que problema que é? Falou, minha panela é pequena. É estranho, é absurdo, eu sei que é isso que acontece, tá bom, gente? Mas o que nós vamos conversar a partir de agora é que todos nós temos uma panela na cabeça. Essa panela vai ser as nossas crenças, a nossa mente, o seu pensamento. Se essa panela for pequena, nós só vamos atrás dos peixes pequenos. Se essa panela for pequena, nós só vamos atrás de migalhas. O bom do nosso bate-papo hoje, a boa notícia, é que você pode expandir isso. Às vezes a gente tem isso por causa de educação, por causa de cultura, por causa de criação, por causa do ambiente que a gente vive. Às vezes a gente tem uma panela pequena na nossa cabeça. Mas está na hora de você acreditar que cabe o peixe que você quiser aí dentro. Se você quiser jantar uma baleia hoje, pode, porque nessa panela cabe. Então está na hora da gente aumentar isso aqui, gente. Está na hora da gente acreditar. Lembra que nós falamos, se é possível para mim. Você precisa acreditar nisso. Tudo o que aconteceu na sua vida, é legal a gente reforçar isso. É oriundo das suas atitudes do passado. Então, vamos mudar o nosso futuro agindo de forma adequada no presente. E a melhor maneira, claro que a gente vai precisar contatar, a gente vai precisar convidar, a gente vai precisar se portar bem numa apresentação, mas o básico, a gente começa a fazer o seguinte, expanda, eleve os seus padrões. Não aceite nada que não seja o melhor na sua vida. Nós tínhamos ali quase 80 pessoas e foram 4 ali pessoas para o palco para ganhar o PIN de diamante. Você merece isso. E isso vai acontecer quando você acreditar e não duvidar que vai acontecer para você, ok? Então, o que eu quero pedir aqui hoje para vocês é uma coisinha. Decida, toma uma decisão hoje. Lembra que sucesso é uma decisão? Mas eu vou pedir para você decidir outra coisa. Decida, a partir de agora, quem você vai ouvir. Se você vai ouvir as pessoas que chegam a diamante, que ganham uma grana, que não perde uma venda, que faz, acontece, que curtem aí pra caramba, que comem nos melhores restaurantes, que é reconhecido, que tem um grande grupo, que vai chegar presidente, ou você vai ouvir aquele seu cunhado quebrado, aquele seu primo que só reclama, aquela pessoa que está sempre pedindo dinheiro emprestado? É você quem decide, ok? Mas tem que decidir quem você vai ouvir. É normal pessoas falarem que esse segmento que a gente está inserido, isso aí não é legal, eu não gosto disso. E as pessoas muitas vezes acreditem, as pessoas torcem para o touro, eles não torcem para o toureiro. Porque imagina a seguinte cena, você vai lá convidar uma pessoa, um amigo seu, tá bom? Você está começando no negócio, então você não está com muita grana, seu amigo também não está com muita grana, está começando no negócio. Aí você convida o seu amigo fala, não vou entrar nisso, não, isso aí não sei o quê. E ele tem as desculpas dele. Beleza, só que ele falou não. Sabe o que seu amigo mais quer? Que não dê certo para você. Porque senão ele está ferrado. Ele vai viver assim, ele vai ficar torcendo para tomara que não dá certo. Misericórdia. Se você trocar de carro, ele vai falar para todo mundo que é drogas. Não, ele vende droga. Porque aquilo lá não dá certo. Não pode ser aquele negócio daquele colchão, daquela manta. Eles vão ficar falando mal, vão te difamar. Por que a criatura faz isso? Porque a única maneira de justificar o fracasso dele é difamando você. Não ouça esse tipo de pessoa. Ok, gente? Não ouça.
Você tem que ouvir aquelas pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que você. Você tem que ouvir aquelas pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Você tem que ouvir aquelas pessoas que estão na mesma velocidade que você, ok? Aquelas pessoas que estão fazendo acontecer. Então, a minha sugestão, ouça pessoas sérias. Por exemplo, vocês têm os diretores aí, gente, que querem o melhor para você. Você tem upline que quer o melhor para você. Você tem que ouvir essas pessoas. E muitas vezes, a gente concordando ou não, você tem que fazer o que eles falam. É normal as pessoas pedirem conselho. Fala assim, caramba, olha, isso aconteceu recentemente, tá bom? Lembra que não é fofoca, tá bom? Mas o cara fala assim, caramba, eu tô pensando em comprar aquele carro ali, e olha, eles falaram que é uma entrada pequenininha, e aí é 60 vezes, o que você acha? Eu dei a minha opinião. Falei assim, ó, eu acho que você não deve fazer isso, tá bom? Porque você, se você está pagando financiado, é porque você não tem a grana agora. Se você atrasar um mês, fica complicado, não sei o quê. Bom, falei aquilo que eu acho, gente. E aí o que aconteceu? A criatura foi lá e comprou o carro financiado. Então, é estranho, né? A pessoa pede um conselho, a gente dá, mas ele faz do jeito dele. Não entra nessa, gente. Nós temos que ter a humildade de nos aconselharmos, mas nos aconselharmos com pessoas que querem o melhor para a gente, não aqueles quebrados que estão torcendo para o todo. Ok, pessoal? Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer essa pergunta, eu vou te dar 1 segundo, 1,2 segundo, pronto, para você pensar. E a pergunta é bem simples, direta e objetiva. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Pensa bem nisso, mas pensa bem mesmo. Eu sei que a gente fala, caramba, então, alguma coisa de novo, alguma coisa que você vai lá e fez pela primeira vez. Por exemplo, descer a tirolesa de 1.400 metros. Lembra que nós comentamos, a tirolesa é a tirolesa, ela está lá, gente. É cabo de aço, é cadeirinha e é lei da gravidade. Ela está para todo mundo. Não sei quantas pessoas tinham hospedado no hotel, mas a tirolesa é a mesma para todo mundo. Todas as pessoas que colocarem lá o equipamento vão descer, ok? Alguns projetam coisas negativas, outros projetam coisas positivas. O medo está presente em todo mundo. Só que alguns deixam o medo dominar, falar, ah, não. Tem gente que pensa, se eu for lá, a tirolesa vai quebrar na minha vez. E eu não vou nem cair na água, vou cair naquela árvore cheia de espinho. Sabe quando a pessoa projeta coisas negativas? Outros têm medo e falam, mas eu vou, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Então eu vou. Por isso eu faço essa pergunta para você. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Quando você foi... Não sei se tem alguém na sala aqui que nunca voou de avião. De repente você fala assim, olha só, está na hora de eu voar. Talvez tenha na sala alguém que nunca fez um cruzeiro. E é hora de você pensar, caramba, eu preciso fazer o cruzeiro. Talvez tenha na sala alguém que nunca fez uma viagem internacional, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos. Mas quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Experimentar um prato novo? Curtir de verdade, tirar umas férias dos catarrentes. Se você é casado e tem filhos, sabe? Leve os filhos para a avó, para o vô. Lembra que é para isso que serve vó e vô. E sai com seu marido, fazer uma lua de mel diferente, curtir pra caramba. Mas quando foi a última vez? Porque, pessoal, isso é a vida. Lembra que nós falamos, gente? Nós vivemos em função da segurança. Nós precisamos de grana para pagar as nossas contas, precisamos de grana para aumentar o nosso patrimônio, precisamos de grana para garantir o futuro dos nossos filhos. Show de bola! Precisamos dessa segurança. A segurança nos mantém vivo, mas nós não podemos nos esquecer, gente, que é a variedade que faz a vida valer a pena. Então, de novo, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Comece a pensar um pouquinho nisso. Vamos viver uma vida muito legal, pessoal? Lembra que a nossa meta é que a gente se divirta nesse processo? Você vai vender, você vai graduar, você vai chegar a diamante, você vai. Mas vamos começar a curtir de verdade, ok? Porque se você fizer isso, se você emanar felicidade dos seus poros, se você chegar num lugar sorrindo, se você tiver aquele olhar, gente, da mais plena convicção de que a vida trata melhor os campeões, quando você chegar para fazer uma venda, o seu cliente não vai entender direito, ele não sabe, gente, de quântica, não sabe de infravermelho, não sabe nada disso, mas ele percebe o seu olhar e o cara quer estar colado em você. E aí chega na casa de uma pessoa, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos nos mostrar que nós estamos interessados naquela pessoa. E aí, gente, eu vou dar aqui essa parte agora do treinamento, é para que você conheça melhor a pessoa, as pessoas. Na verdade, esse slide que está aí, gente, eu tenho uma sugestão. Se tem casal na sala,
eu vou pedir para vocês, os slides vão ficar, tá bom, gente? O Laerte, o Odilene sempre grava, o slide vai ficar. Mas eu gostaria que você, que é casado, depois, não agora, tá bom, gente? Porque agora a gente vai continuar falando aqui, você não vai conseguir fazer. Mas depois que você pegasse esse slide e pegasse, gente, esses 5 valores. Alguns chamam de valores, outros de passos, algumas pessoas falam que é aquilo que sustenta, o nome é o que menos importa, tá bom, gente? Essas 5 esferas da nossa vida, e você escrevesse qual é a sua ordem de importância, de prioridade, o que vem em primeiro lugar para você. Sabe, se você chega e fala assim, olha, Wagner, para mim, a parte mais importante é espiritual. Pessoal, uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. Não tem certo nem errado. Não tem, aqui, a Madalena está falando da roda da vida, tá bom, gente? Pode ser. Alguns chamam de disco, avaliação de 360 graus. Vamos deixar a semântica para lá. Eu até agradeço, Madalena, por você me ajudar aqui, tá bom? Porque no meio está aí realmente a qualidade da vida. Obrigado, Madalena. Mas o que eu quero que você faça aí, gente, é o que você coloca a sua ordem, lembrando que não tem certo, não tem errado. Tem gente que às vezes fica constrangido de escrever o último, fala, mas isso é a última coisa que eu dou importância, alguma coisa vai ficar em último. E o fato de ter alguma coisa em último não significa que você negligencia aquilo, gente. Por exemplo, a pessoa fala assim, em primeiro lugar para mim vem a vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, Deus que me deu a vida, então eu devo tudo a Ele, beleza, tá bom? Em primeiro lugar. Depois vem família, depois intelectual, depois social. Aí a pessoa começa a escrever e aí saúde está em último. Estou dando exemplo, ok, pessoal? Isso não significa que a pessoa toma 2 copos de Baygon por dia, gente. Não significa que o cara fica comendo bosta o dia inteiro, não é nada disso. Alguma coisa vai ficar em último, lembra disso, tá bom? E não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que entender é que você dá importância para outras áreas da sua vida, ok? E como eu falei, gente, se tiver casal aí na sala, o que eu quero que você faça? Menino, vamos começar pelo menino, tá bom? O menino vai escrever a ordem dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai escrever a ordem dele. O que vem em primeiro lugar para ele, segundo lugar para ele, terceiro, quarto, quinto e sexto. A menina vai escrever o dela, o que vem primeiro, sem eles olharem, tá bom, gente? Sem um olhar o do outro. O que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Ok. Depois o menino escreve como que ele acha que são os valores da esposa dele. Ele vai falar, minha mulher é assim, escreve primeiro, segundo até sexto. E a mulher vai escrever, olha, meu marido é assim, primeiro, segundo até sexto, tá bom? Sem eles verem um do outro. Depois que você escrever, menino, que você escrever o seu e o dela, menina, depois que você escrever o seu e o dele, o que vocês fazem? Aí vocês olham. Vocês vão ver que na maioria das vezes não bate, não está igual. O menino vai escrever assim, minha mulher é assim, primeiro, segundo. Aí a mulher vai falar, eu sou assim, e você vai ver que não é igual. Ele acha que ela tem algumas importâncias, ela acha que ele tem algumas importâncias. E aí a gente vê o seguinte, gente, que um casal casado nem sempre se conhece bem. Eu vou abrir um parênteses, eu sei que não é para isso, mas eu só vou falar isso. Meninas, é normal, tá bom? Acontece, no marketing multinível menos, mas acontece de meninas às vezes ficarem bravas falando que o marido só fala de trabalho, ok? Tem mulher que fala assim, meu marido gosta mais da empresa, vamos pegar a BBC, gosta mais da BBC do que da família. Uma coisa que tem que ficar claro, meninas, é o seguinte, para o homem, ele demonstra o amor que ele sente pela família trabalhando. Muitas vezes para o homem, se ele estiver brincando, tá aqui brincando, o que ele pensa? Caramba, eu poderia estar garantindo o futuro, estou aqui vagabundando. Então, não fique bravo com o seu marido se ele trabalha muito. É a forma que ele tem de demonstrar o amor, tá bom? É só isso. Então, o que eu pedi não é para fazer agora, depois vocês fazem, tá bom? Porque agora, na verdade, o que eu gostaria é que você, no form, não dá para fazer isso, tá bom, gente? Mas que você soubesse, caso você vai fazer uma venda ou um contato quente de alguma pessoa próxima, soubesse qual que é a escala de valores ou a roda da vida do seu cliente. Porque se você sabe que o seu cliente é aquele cara que prima muito, que saúde para ele acima de tudo, olha que ferramenta maravilhosa que você tem na mão na hora de fazer uma venda, na hora de convidar essa pessoa. Porque essa empresa é de saúde. Se você sabe que o cara, não, para ele em primeiro lugar vem intelectual, olha que ferramenta maravilhosa, porque você sabe que essa empresa ministra treinamentos que elas vão além da própria empresa. Os treinamentos que tem na BBC não são somente para falar de bioquântica, de infravermelho, não é isso. Vai muito além. A prova é o que a gente está fazendo agora.
Se você sabe que para o seu cliente é importante, ele prima pela vida social, olha os eventos que nós temos. Esse seu cliente poderia estar esse final de semana com a gente. Se é profissional, olha, mais uma vez, gente, ele pode trabalhar. Então, é importante você conhecer isso, gente, a respeito do seu cliente. Porque a hora que você sabe direitinho o que vem em primeiro lugar para ele, o que vem em segundo, na hora de fazer um contato, na hora de fazer um convite ou na hora de fazer uma venda, você tem informações poderosíssimas que pode trazer esse cara para junto de você na BBC. Ok, pessoal? Então, use isso. Mas tem gente que usa isso para falar delas mesmo. Então, mais uma vez, não entra nessa, tá? Vamos ser diferentes. Porque você vai falar com uma pessoa, seja na venda, ou no contato, ou no convite, você não pode esquecer que estamos trabalhando numa empresa que tem como produto principal pessoas. Não é colchão, não é manta, não é nada disso, são as pessoas, tá bom, gente? Nunca se esqueçam disso. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer também, é que as pessoas estão interessadas, em primeiro lugar, nelas mesmas. Então, nós não podemos ir fazer uma venda, ou fazer um contato, ou fazer um convite, para que essa pessoa, comprando ou fazendo parte do negócio, me ajude. Ela não quer saber de mim. Ela quer saber o seguinte: ok, Wagner, você está me convidando, mas o que eu ganho com isso? Que benefício que eu tenho? Talvez a pessoa não fale isso, mas, no fundo, é o que elas querem saber. Como que nós vamos ajudar a pessoa? Como que, na BBC Saúde, essa pessoa vai se beneficiar? Ok, gente? E é o nosso papel. Realmente levar conteúdo, conhecimento, saúde e grana para as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que fazer isso, pessoal. Então, olha, quando for visitar uma pessoa, conheça a respeito da pessoa, ok? Lembre-se, elas estão interessadas nelas. E aí a gente está falando com a pessoa e, de repente, essa pessoa faz uma pergunta constrangedora. Essa pessoa faz uma pergunta chata. Essa pessoa faz uma pergunta até agressiva, vamos falar assim, tá bom, gente? Aquelas perguntas que, teoricamente, poderia deixar a gente em maus lençóis. Existe a técnica de quebrar o Estado. Os líderes sabem disso, tá bom? A gaúcha sabe muito bem disso, que existe uma forma de quebrar o Estado das pessoas. Você nunca pode brigar com a pessoa. A pessoa pode falar para a gente que isso aqui é coisa de charlatão, isso não funciona, isso é golpe, isso é balela, isso é roubada, isso é mentira. Pode falar o que a pessoa quiser. Mas, lembra, né, Lisiane? Mas lembra do seguinte, e é importante isso, o Robson, quando fizer a sessão de coaching com vocês, ele vai falar muito. Sempre, em qualquer atitude das pessoas, há sempre uma intenção positiva. Sempre há isso, tá bom, gente? O nosso papel é descobrir, combinado? Mas vamos voltar aqui. A pessoa faz uma pergunta muito chata, como, por exemplo, esse negócio aí que você está falando é pirâmide? Gente, é uma pergunta chata. Nós aqui dentro sabemos que não é, tá bom? Nós sabemos disso. Mas você não pode chegar e falar, te catar, vá pro inferno, vai pentear macaco, que pirâmide, coisa nenhuma, você acha que eu sou o quê? Você não pode falar isso, tá bom, gente? Você tem que, se a pessoa pergunta alguma coisa, ouça, já nós vamos ver os passos aqui. Mas ouça e deixe bem claro para a pessoa, olha, muito boa a sua pergunta. Valorize isso, gente. Lembra do slide anterior? As pessoas estão interessadas, em primeiro lugar, nelas. Então, se você elogia a pergunta da pessoa, por pior que seja, ela já vai ficar, eu sou demais, eu só faço perguntas maravilhosas mesmo, tá bom? Imagina que a pessoa faz uma pergunta e fala, nossa, eu não acredito que você pergunta uma coisa dessa, tá bom, gente? Então, direto, você olha, muito boa sua pergunta. E fica olhando para a pessoa. Você pode usar assim e falar, que bom que você tocou nesse assunto. Realmente é muito pertinente. Tá bom, gente? Fale isso, mas reforce, acenando positivamente a sua cabeça, tá bom, gente? Olhando nos olhos da pessoa, sorrindo, interesse-se pelas pessoas. Tem alguns passos aí que a gente vai ver já. Mas deixe bem claro, muito boa a sua pergunta. E você pode falar assim, você sabe que eu também já pensei nisso? Estava sempre fazendo positivamente. E aí você vem com a resposta. Eu não vou dar o treinamento agora de quebra de objeções, porque o Laerte, o Dirley tem muito, mas especificamente dessa, de pirâmide, gente, infelizmente, lembra que para o leigo, nós e aquelas empresas que graças a Deus quebraram, mas sempre tem nova, tá bom? Para o leigo, a gente é tudo igual, infelizmente. E lembre-se, nós temos conhecimento, ele não.
Então a gente não pode brigar com o cara. Você chega e fala, muito boa a sua pergunta. Quer saber se é pirâmide. Agora é hora de mudar o semblante. Você muda o teu semblante, tá bom, gente? Muda. E fala para a pessoa, não. É quase um não seco, tá bom, gente? Quase um não de chefe, um não autoritário. Fala, não. Eu não me envolveria com isso. Muito menos te convidaria para isso. Fala com postura, gente. Lembra do que nós falamos aqui da confiança do Paulinho? Da certeza que ele tem, que põe gente nele que ele cadastra? Lembra da certeza do Fernando, eu vendo mesmo? É isso que nós precisamos. Por quê, gente? Porque não é pirâmide. Então, eu estou dando um exemplo, tá bom, gente? Então, se a pessoa fizer isso, é a mesma coisa, gente, que você olha para uma pessoa, fala, nossa, bonito seu relógio, né? É, bonito. Você fala assim, você roubou? Então, pessoal, sabe, é estranho isso. Se alguém pergunta, fala, que bonito teu carro, é legal, né? É, você roubou? A gente fica indignado, né? Não fala, vai pro inferno, cara, vai te que roubou coisa nenhuma. Só que a gente não vai falar dessa maneira. A gente deixa muito boa a sua pergunta. Não. Eu não me envolveria com esse tipo de coisa. Muito menos, meu irmão, te convidaria para isso. Porque quando você fala dessa maneira, lembra que você está concordando com o cara, está sorrindo? A gente chama isso de rapport. Você está na mesma vibe que ele, bonitinho. Está em coach, nós chamamos isso de flow. Você está em flow. E de repente você muda, e é para quebrar o estado mesmo, porque quebrar o estado não é só tirar do chato para um feliz, tá bom? É quebrar o estado que a pessoa se encontra. A pessoa estava naquele estado de querer criticar e fazer perguntas, não sei o quê, você está rindo e você muda e fala assim, não. Eu não me envolveria com isso. Muito menos te convidaria para isso. Tá bom? Para que ele não faça mais esse tipo de pergunta. Mas aí, se for outra, fala assim, e você está ganhando dinheiro? Chega e fala assim, olha, muito boa a sua pergunta. E aí, pessoal, eu sei que eu não preciso sugerir isso. Pelo nível de pessoas que na BBC eu não preciso sugerir isso. Mas eu vou falar mesmo assim, tá bom, gente? Seguinte, nunca minta. Se você está ganhando dinheiro, você pode falar, cara, como nunca ganhei na minha vida. Você pode falar isso, ok? Se você ainda não está ganhando dinheiro, você pode falar, eu ainda não estou ganhando o que eu vou ganhar, mas eu te garanto o seguinte, foi a melhor decisão da minha vida, porque aqui eu tenho esperança, aqui eu tenho sonhos e aqui eu vivo uma vida em abundância. Tá bom, gente? Quando der esse tipo de resposta, muda o seu tom, muda o seu semblante, faça o cara entender, comprar que isso é uma verdade. E nós sabemos que é uma verdade mesmo, tá bom? Então, para qualquer tipo de pergunta, não chega para o cara e fala, cala a boca, fica quieto, deixa eu falar. Tem gente que fala assim, você não está me ouvindo. Nunca fale isso. Se você falar assim, olha, eu vou dar um exemplo, tá bom, gente? Nós temos nas cores azul, nude, branco, nude, preto, e o cara fala, eu quero vermelho. Você não pode falar assim, caramba, eu não acabei de falar que não tem vermelho. Você não pode falar isso. Se o cara insistir, o que você pode falar assim, desculpa, eu não me expressei bem. Nós não temos o vermelho, desculpa por não ter explicado, tá bom? Ele vai entender que ele que é a anta, nesse caso. Mas não brigue com as pessoas, gente. Você tem que fazer. O Fernando fez isso de um jeito tão legal. O Fernando fez as piadas na hora certa, brincou na hora certa, deixou a gente constrangido lá de cheirar o colchão na hora certa, fez eu ficar envergonhado de um jeito sem ser tão agressivo, fez eu entender que eu preciso daquele produto. Bom, gente, se ele chega e fala assim, misericórdia, olha que colchão de pobre, onde já se viu, não sei o quê, a gente não compra. Ele teve o bom senso. E é por isso que ele vende o quanto vende, tá bom, gente? Então, sempre que a pessoa fizer alguma pergunta, reforce isso. Fala, olha, muito boa a sua pergunta. Você pode falar ainda assim, que bom que você tocou nesse assunto. Olha, fico feliz de você me dar a oportunidade de explicar isso, tá bom, gente? E nesse processo, quando nós estávamos juntos, eu passei esse slide muito rápido por uma questão de tempo, tá bom, gente? Então eu vou deixá-lo aqui bonitinho, mas nesse processo, gente, use a escada. O que é a escada? Lembre-se, estabeleça contato visual com as pessoas. Olhe nos olhos da pessoa. Nós não temos nada para esconder. Uma pessoa que fica falando de lado, olhando para baixo, significa que ela está escondendo alguma coisa. Então, olha, mas é óbvio, né, gente? Sem ser aquele negócio assim, robótico, espelho ali, senão fica chato também. O S, seja interessado. Faça perguntas para a pessoa. Vocês, eu não sei quantas pessoas já fez sessão de coach, mas vocês vão aprender isso. As respostas estão nas perguntas. Então, pergunte para o cara, fala, que legal, mas qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Saúde, numa escala de 1 a 4, quão importante é a saúde para você? Para quem você quer levar esse tipo de produto? Sabe, pergunte para as pessoas.
E quando a pessoa estiver falando, gente, contenha-se, misericórdia. Tem um cara chamado Howard Gardner. Esse cara, ele tem um livro, gente, que chama Teoria das Inteligências Múltiplas. Não precisa comprar esse livro, tá bom, gente? Ele é muito técnico. Mas ele fala das inteligências múltiplas. Por que algumas pessoas têm talento para ser cirurgião, outro para ser bailarino, outro para ser pugilista, outro para ser matemático, outro para ser músico? Ele fica explicando isso pelo cérebro, tá bom? E o que o Gardner fala? Que a maioria das pessoas que têm habilidade comercial, que é a maioria das pessoas que estão na BBC, tá bom, gente? Aquela pessoal comercial é um pessoal, aí volta para a programação neurolinguística, é um pessoal muito visual. Visual fala muito. Olha eu falando aqui, eu sei que eu sou visual, tá bom, gente? Por que fala, Wagner, mas estranho, explica isso melhor. Por que visual fala muito? Os visuais, gente, eles trabalham com imagem cerebral. Lembra que é visual, ele está vendo. Ele está falando sobre um assunto, parece que a imagem vem no cérebro. Sabe igual uma fila? A imagem vem. E ele já engata, um ou outro já está falando de outro. E engata, não sei o quê. Um cara começa a falar de um assunto, você lembra de alguma coisa, você quer falar também. Então, quem é bom de vendas gosta de falar. Porém, quando a gente for fazer uma venda e estiver na casa do cliente, lembra que você vai fazer perguntas? Na hora que estiver respondendo, contenha-se. Não interrompa a criatura. Deixe o ser de luz falar, gente. Mesmo que ele esteja falando abobrinha, mesmo que ele esteja falando algo que não é pertinente ao assunto, contente, deixa o cara. Às vezes é uma queixa, uma reclamação, às vezes ele está chorando, está falando dos problemas da vida dele. Às vezes tem gente, não sei se você já viu, aquele pessoal que é generalizador. Você vai fazer uma venda e ele fala, 12 pau um colchão, ninguém tem dinheiro para isso. E lembra que as pessoas assim, elas generalizam. Fala assim, olha, eu tenho certeza que de todos os meus amigos, nenhum vai comprar. Ele é assim, tá bom, gente? Não interrompa. Se o cara começar a falar, não, eu sei que está todo mundo quebrado e você ganhando uma puta grana na empresa, você não vai falar, olha, você besta, cara, eu estou ganhando dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida. Não faça. Contenha-se, não interrompa. Deixe a pessoa falar. Fique, atenha-se ao assunto. Não mude de assunto, gente. Se o cara está falando ali de crise, você fica olhando para ele, assim, deixa, porque essa é a verdade dele. Se vocês lembrarem da dinâmica da Sandra, a dinâmica que nós fizemos ali, poxa vida, gente, quando a gente dá nota 1 para o Paulo, nós demos nota 1 para o Paulo porque essa é a nossa verdade. Porque nós acreditamos que ele é um crápula, ele não vale nada, ele é um estuprador, seja lá o que for. Quando uma pessoa dá 5 para o mesmo Paulo, tem um bicho tocando aqui. Quando a pessoa dá 5 para o mesmo Paulo, é a verdade daquela pessoa. Então, gente, olha, lembra que não interrompa a pessoa, fique naquele assunto e deixe a pessoa falar, ok? A letra D da palavra escada é o seguinte, demonstra emoção, com controle. A pessoa está falando ali sobre qualquer assunto, gente, se for um assunto positivo, sorria. Com controle. Se for um assunto negativo, fique olhando ali para a criatura. Pronto, desliguei ali. Fique ali falando com a criatura. Então, demonstre essa emoção com controle, ok, gente? E a letra A da palavra escada. Apresente sempre respostas adequadas. Lembra, a pessoa está falando, não, isso aí ó, não vai vender, viu? Já estou te avisando que não vai vender, porque nenhum dos meus amigos tem dinheiro. Eles são pobre, quebrado, lascado, então eu sei que não vai dar certo. Então, olha, ouça a pessoa, não mude de assunto, demonstre emoção com controle e na hora de apresentar as respostas, fala, eu entendo o que você está falando, mas você já considerou a possibilidade de que, se você olhar em outro hemisfério, você vai ver que tem gente com muito dinheiro, e vai falar, sim, mas eu não conheço. Então, é nessa hora que você pode contar com o nosso trabalho e você mostra para a pessoa. É essa pessoa que não tem coragem de vender para quem tem grana. E a gente tem que entender. Mas você tem coragem. E deixe bem claro para essa pessoa que você vai ajudá-la. É isso que ela precisa, gente. É isso que ela está falando por trás das palavras. Ok? E como que você vai explicar isso bem explicado para a pessoa? Melhorando a sua comunicação. Lembre-se do seguinte, gente. Comunicação não é quando uma pessoa fala e a outra escuta. Não é isso. Comunicação é quando um fala e o outro entende.
Você tem que ter certeza absoluta que seu amigo entendeu o que você falou. Se precisar repetir, repita. Se precisar falar de outra maneira, fale. Se precisar gesticular, gesticule. Se precisar desenhar, desenhe. Mas tenha certeza que seu amigo entendeu o que você está falando. Ok? Como que a gente melhora a nossa comunicação? Primeira coisa, gente, elimine distrações externas. O que é que a gente tem de distração externa? Um monte de coisas. Mas aquele que é o pior hoje em dia, celular. Então, eu sei que até por uma questão de educação, por uma questão óbvia, por uma questão de comunicação, por uma questão de bom senso, você está na frente de uma pessoa, desligue a desgraça do celular. Desliga, gente. Não fica olhando para aquilo. Porque o celular, eu sou da época, bom, na minha época eu não tinha celular. Mas aí, beleza, veio o celular, e quando nós conhecemos o celular, que era caro pra caramba, mais caro que uma manta, ele servia para fazer uma coisa, telefonar. Hoje, gente, o celular faz um monte de coisa, até telefona e recebe ligações também. Mas as pessoas usam para outra coisa. Fica olhando no YouTube, Facebook, WhatsApp, Blinder, Tumblr, Harrison, tanta coisa, gente, que aí esquece que tem ali na frente uma pessoa que é importante para nós. Então, no momento, lembra da coisa do 100%? Fala, que horas são? Agora, onde você está? Aqui. Quem é você? Esse momento, nesse momento, gente, o ser mais importante não é o celular, é a pessoa que está à sua frente. Então, elimine distrações externas. Você está na casa de uma pessoa, gente, pede, por favor, poderia desligar a televisão? Eu vou consumir X minutos aqui, eu tenho certeza que esses X minutos vão ser maravilhosos, podem mudar a sua vida. Então vamos só por X minutos desligar a televisão? Vocês viram, gente, o que o Fernando fez ali, quando ele pegou meu filho e levou lá para jogar videogame? O IDzinho? Sabe? Porque naquele momento o IDzinho era uma distração externa. Então elimine, está conversando com a pessoa, elimine todas as distrações externas. Foco na pessoa. Fale 20% e ouça 80%. Dê sinais de que você está realmente ouvindo a pessoa. Sabe, você está ouvindo, lembra que nós falamos ali? Controle emocional, demonstre emoção, mas com controle, mas dê sinais de que você está ouvindo a pessoa, concordando com a cabeça, repetindo uma outra frase. Por isso que é importante tentar resumir e dizer o que a outra pessoa falou. Como que você faz isso? Fala, olha, se eu bem entendi, o que você me disse foi, tá bom, gente? E vai lá e fala com a pessoa, mas resuma isso, resuma. Fala assim, se eu entendi, você está me dizendo o que você quis dizer foi, e repita, na boa, fazendo um positivo com a cabeça. Aí o cara, ele vai mostrar. Gente, as pessoas estão carentes hoje. Se você ouvir essa pessoa, só que prepare-se também depois, viu? Que vai ter de dar online ligando ali para falar contigo, tá bom, irmão? Mas tudo bem, esse é o nosso papel e é gostoso fazer isso. Mas resuma o que o ser de luz ali falou. Observe a pessoa além das palavras. Observe o que as pessoas sentem. Isso é muito gostoso, gente. Quando você, não sei quantas pessoas aí na sala conhecem sobre PNL, sobre programação neurolinguística, que divide as pessoas em sinestésicos, auditivos e visuais, você vai ver ali, gente, que se você perceber que o cara é um pouco sinestésico, você vai poder falar um pouquinho, olha, quando ele prova o produto, você vai falar, você consegue se imaginar esse produto fazendo as massagens nas suas costas? O cara, meu Jesus, ele compra. Sabe, se o cara é visual, você vai falar de todo o benefício. Se o cara é auditivo, você vai usar palavras não tão coloquiais. Tem técnica para tudo isso, tá bom, gente? Mas o mais importante é você ir além das palavras. Se um cara falar para você é caro, gente, não é caro. Porque nós sabemos, primeiro, nós sabemos que não é caro. Segundo, nós sabemos que não existe coisas caras ou coisas baratas. Lembra do que nós falamos há alguns minutos? O cérebro, ele compara. O que nós poderíamos falar para o cara, e não falaremos isso em hipótese alguma, tá bom? Mas o que nós poderíamos falar para o cara, não é caro, você que é pobre, mas jamais nós vamos falar isso, tá bom, gente? Jamais. Você perde a pessoa. Mas você tem que entender, quando está falando que é caro, o que ele está falando, na verdade? Que ele está sem grana para comprar esse produto.
E aí, gente, é muito legal você... Se o cara falar que é caro, você fala, yes, glória a Deus, eu tenho uma solução para o problema desse ser de luz aqui. Outra coisa, gente, isso acontece muito com mulher, tá bom? Meninas, não é um defeito, é original de fábrica, vocês são assim, então não fiquem bravos, tá bom? Mas evite preparar respostas enquanto está ouvindo. A pessoa começa a falar alguma coisa, ela já vai dar uma resposta. Não faça isso, gente. Não faça. Deixa a criatura falar tudo. Depois que ela falar tudo, lembra algumas linhas aí para cima, tente resumir. Se a pessoa falar, é isso mesmo? Aí você apresenta uma resposta adequada. Tá bom? Então não interrompa as pessoas. Não chega para você e já apresenta uma resposta rapidinho no meio da frase. E aí, pessoal, o mais importante de tudo isso que nós estamos falando, coloque-se no lugar da outra pessoa. Não para apresentar uma solução, não para falar o que você faria, mas para entender o que de verdade aquela pessoa está passando. Quantas vezes a gente briga com as pessoas, a gente pisa na bola. Eu faço um meia-culpa aqui, que eu já pisei muito na bola com pessoas que eu amo. Assim, quantas vezes? Porque eu tava, assim, é o meu ponto de vista, mas e do lado de lá? O porquê que a pessoa fez isso? Lembra que nós falamos há alguns minutos? Atrás de toda ação existe uma intenção positiva. Não importa o que a pessoa fez, a intenção era positiva. Esse é um assunto um pouco profundo, gente, que não é propício para o momento. Mas saiba, independente do que a gente vê na televisão, de homicídio, de qualquer coisa, sempre a intenção é positiva. Sempre. Mas, como eu falei, é um assunto um pouco mais profundo, não é para esse momento agora, tá bom? O assunto desse momento agora é você ter um bom relacionamento com seu cliente, com seu downline. É isso que você precisa. Colchão magnético terapêutico, gente, ele vem no segundo plano, isso é o que menos importa. Se o cara comprar ou não, acredita, gente, não faz diferença, porque se o Zé não comprar, o Pedro compra. Então desencane disso. O mais importante mesmo é você ganhar as pessoas. Amanhã a gente vai ser gigante. Amanhã vai ter muitas pessoas, gente. E a empresa vai crescer com o Wagner Dias ou sem Wagner Dias. A empresa vai crescer com o Zé ou sem o Zé. É melhor que a gente esteja inserido nisso. Só que o mais importante é que a gente seja uma parcela importante no crescimento da empresa. O mais importante é que todas as pessoas que você visite, todas as pessoas que você contate, todas as pessoas que você convide, que as pessoas tenham uma excelente impressão sobre você. É isso que é legal. Esse é o seu papel. Você tem que ser um craque em encantar pessoas, gente. O resto é consequência. Lembra, pessoal, o produto tem tantas qualidades, tantos benefícios, que a gente não vai lembrar 7% de tudo isso. Mas a gente vai lembrar que quem veio demonstrar o produto para mim é uma pessoa maravilhosa, que meu sonho é ser igual a ela. Esse é o nosso papel. E como nós falamos aqui, gente, é o seguinte, você precisa dessa crença, dessa fé inabalável, desse desejo ardente. E você tem que entender que tudo contribui para o nosso sucesso. Tudo. Se por alguma razão você está passando por algo que você não gostaria de passar, tá bom? Vamos imaginar isso? Não fique bravo. Se você está passando por um problema na sua vida, não fique bravo. Sabe por quê? Porque você acabou de descobrir o que você não quer. Isso é bom quando a gente descobre. É libertador. Você fala, eu não quero mais isso. As coisas acontecem, não xingue. Ah, não sei quem convidou pessoas do meu grupo para outra empresa. Não fique bravo. Fala, muito bom ter acontecido isso. E eu vou terminar aqui, gente, contando uma historinha para vocês. Falou que tinha um rei. Vocês repararam que história é sempre rei, gente? Rei, rainha. É igual o negócio de vidas passadas. Não sei se vocês já viram. Eu não acredito nisso. Não sei se você me acredita, mas eu não acredito muito nisso. Mas eu nunca vi uma pessoa falar, ah, fiz lá negócio de voltar, de outra vida. Falar, ah, o que você foi? Eu nunca vi um cara falar assim, eu fui carteiro. Eu fui frentista. Nossa, eu era gari na periferia. Nunca vi. Sempre que a pessoa volta como um rei nórdico, uma rainha. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas vamos lá, gente. A história de um rei, era um rei, e ele estava andando assim numa floresta, gente, ele tinha ali o faz-tudo dele, tá bom? Não sei como chama. O cara que estava com ele, mas era o cara que resolvia todos os problemas dele. E o cara era bem pago para isso. E o rei andando, gente, de repente o rei quebrou o pé. E o rei, quando quebrou o pé, falou, ai caramba, quebrei meu pé, vem aqui, ô criatura, cura meu pé. E ele olhou e falou, ó rei, não vamos curar, que você tem que entender uma coisa, rei. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, e a gente tem que entender que isso é bom. Sabe, não tenta mudar. Se isso aconteceu, isso é bom para você, rei. O rei falou, o quê? Eu te pago, criatura, para você resolver meus problemas, você vem com esse papo. Quer saber uma coisa? O rei pegou o cara, gente, e jogou dentro de um poço que estava ali perto. Olha isso.
E jogou. E o rei continuou a caminhada dele, lá meio que mancando, mas continuou a caminhada dele. De repente, gente, esse rei viu ali que ele estava cercado por um monte de canibal. Um monte de índiozinho assim pequenininho, tudo canibal. Pegaram o rei. Iam fazer uma sopa do rei. Sabe, o rei falou, ai, ferrou, caramba. Os caras não estavam nem aí, queriam comer o rei. Comer no sentido de cortar e comer o rei assim, tá bom, gente? Iam comer o rei. E a hora que levaram lá, tinha um cara, o líder da tribo ali, olhou e viu que o rei estava com o pé quebrado. E segundo a tradição daquele povo, eles não poderiam comer uma pessoa que tivesse algum problema físico, tá bom? Alguma coisa assim, porque não ia agradar os deuses, seja lá o que for, não sei o quê. E soltaram o rei. Olha isso. E aí, gente, o rei ficou todo feliz, falou, caramba, o que aquele cara lá, o meu faz tudo ali, é verdade, ele tinha razão. Se eu não tivesse aqui, olha, cara, eu vou procurar ele. E o rei foi até lá, gente, o cara estava lá no poço ainda, o rei jogou uma corda, tirou, deu um abração no cara, falou, cara, você tem razão. Eu não posso mais ficar grilado, encucado com as coisas que acontecem na vida. Foi muito bom, obrigado. Cara, você salvou minha vida e abraçou o cara. E o cara olhou e abraçou o rei também. Falou, não, rei, eu que tenho que agradecer. O rei falou, por quê? Porque se você não tivesse me jogado no poço, os caras iam comer eu. Não é assim? Então a gente tem que entender, pessoal, que as coisas acontecem na nossa vida, tem um porquê. Eu não estou falando aqui que a gente deve ficar, então eu vou aceitar tudo, não é isso. Mesmo porque eu acredito que se nós nos recusarmos às coisas pequenas, a vida sempre dá um jeito e nos apresenta soluções mágicas. Eu acredito que nós devemos elevar os nossos padrões. Eu acredito que nós viemos para esse mundo para viver uma vida em abundância. Eu acredito nisso. Porém, o que eu estou querendo falar aqui hoje é que se as coisas não saem como você gostaria que saíssem, não é para ficar bravo. Não é para estragar o seu dia por causa que o ônibus atrasou. Você não pode brigar com a pessoa que você ama porque hoje choveu, gente, não faz sentido isso. Você convidou um cara, o cara não apareceu na apresentação, não liga para ele, chamou o seu quebrado, fracassado, você deu a sua palavra. Não entra nessa, pessoal. Tudo, se nós tivermos essa convicção, fala assim, olha, sim, eu vou detonar, não tem problema. Você não encana com essas coisas do momento. Sabe, a gente lembra do GPS? O GPS trabalha com ponto A e ponto B. O ponto A é onde nós estamos, ponto B é onde nós queremos chegar. Mesmo que você erre o caminho, ele roda a rodinha lá, reajustando rota, mas você vai chegar. Pode ser que demore alguns minutos a mais. Pode ser que faça alguns quilômetros a mais. Mas não se esqueça de uma coisa. Você vai chegar. Então, se você tiver essa certeza, nada, de hoje até a sua meta, de hoje até o seu objetivo, de hoje até a vitória, de hoje até aquele pingue diamante que você vai usar porque você merece usar, nada vai te atrapalhar. Então, mais uma vez, vamos curtir o processo. Vai ter a apresentação agora com os nossos diretores. Convide pessoas, gente. Sabe, mas convide com a certeza de que você está ajudando aquela pessoa. Liga para a pessoa e fala assim, ó, para tudo, desliga as máquinas. Sabe, você agora vai ser convidado para uma coisa que vai mudar a sua vida. Não é será, não é eu acho, não é assim se você fizer a sua parte, não é se tudo dar certo. É certeza absoluta. Para as máquinas. Chegou a hora do sucesso. Então, pessoal, 2015 é nosso. Nós falamos para você decidir quem você vai ouvir. Não ouça quebrado, fracassado e perdedor. Não entre nessa. Nós estamos correndo em outro circuito. Nós corremos no circuito da vitória. Nós viemos nesse mundo para viver uma vida em abundância. Vocês têm a melhor empresa do mundo. Vamos mostrar para as pessoas que mundo é esse. Não se esqueçam de uma coisa, gente. A vida trata melhor os campeões. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que estão na sala. Muito obrigado. A partir da semana que vem estaremos em outro horário, mas o nosso diretor Laerte vai falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado pelo momento que nós vivemos aí, gente. Nós amamos todos vocês. E que Deus nos abençoe. Uma excelente noite para vocês, gente. Tchau, tchau.